alcoolismo, violência, liberdade, política, homofobia, depressão, corrupção. Você está preparado para testemunhar sua fé em assuntos como esses, tão discutidos nos dias de hoje? Como cristãos e luteranos, precisamos estar preparados para testemunhar nossa fé, não importa quando, onde, para quem e sobre o que seja. Com artigos, reflexões, estudos contextualizados, testemunhos e notícias da Igreja, o Mensageiro Luterano, há mais de 100 anos, informa, forma, testemunha, registra a história e serve a Igreja, compartilhando com seus leitores a razão da fé e da existência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assine o Mensageiro Luterano e seja você também um mensageiro do amor de Deus para todas as pessoas. Mensageiro Luterano. Desde 1917, compartilhe a palavra que permanece para sempre. Disponível nas versões impressa e digital. Acesse www.mensageiroluterano.com.br. Olá, tudo bem? Está começando mais uma noite de oração aqui na congregação São Lucas do bairro Harmonia em Canoas. Você é nosso convidado e vamos dar sequência à série que fala sobre as principais leis da fé cristã. Sim, começamos pelo estudo dos mandamentos e hoje nós vamos estudar o terceiro mandamento. Você sabe qual é? Santificarás o dia do descanso. Tão pequeno, né? Pois é, mas será que é só nós sabermos de cor salteado a palavra ou as palavras santificarás o dia do descanso? O que significa isso na prática? Pensando nisso, a ideia é nós aprendermos os mandamentos e olharmos para dentro do texto bíblico e ver como que esses mandamentos são vivenciados, são anunciados, vividos pelo povo, né? E não somente agora. Isso vai nos ajudar a gente ver como que nós estamos encarando a nossa vida de fé, entendendo melhor os mandamentos dentro do contexto bíblico. Porque muitas vezes a gente tira as doutrinas do texto bíblico, sim, e depois a gente não consegue mais enxergar as doutrinas dentro da Bíblia. Como é que elas são aplicadas, como é que as pessoas vivenciam a própria fé ao ler o texto bíblico. E hoje, de maneira especial, então, nós vamos ler alguns textos. Eu espero que você tenha um pouco de paciência, mas fica o convite, pegue a sua Bíblia. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, nessa versão aqui, e você é convidado a pegar a sua Bíblia e ler também, a fim de que você possa compreender melhor a questão dos mandamentos, ou melhor, neste caso, hoje, especialmente o terceiro mandamento, tá bom? Eu vou fazer a leitura, então, do texto de segundo livro de Reis, no capítulo 22, todo ele, e também o capítulo 23 até o versículo 30. Aí você vai dizer, pastor, mas são muitos textos para nós ouvirmos. Sim, mas é importante que a gente leia, pense e analise algumas coisas com relação a este texto que tem tudo a ver com o terceiro mandamento, tá? Depois nós vamos ver algumas outras passagens para que nós possamos compreender melhor como o mandamento de Deus se aplica na vida das pessoas. Também já se aplicava lá no contexto bíblico, tá bom? Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filho de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azarias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem:
vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes tomam conta da entrada do templo. Que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias e este lhe contou que havia achado um livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou um livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu um livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, os sacerdotes, e a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que o livro manda. Ilquias, Aicã, Abdão, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Hulda. Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém, o marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e ela lhe disse que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Agora no capítulo 23, mas observem, Josias se torna rei aos 8 anos de idade. E no ano 18 do seu reinado, ele olha para o templo, aparentemente devia estar bastante danificado, sem ter tido uma manutenção, e acaba dando uma ordem para que o templo fosse reconstruído, fosse reformado, não é reconstruído, mas reformado, até porque precisava. Assim é dentro da nossa igreja, né? Nós precisamos ter cuidado para não deixar cair aos pedaços, senão sai muito mais caro depois para nós reconstruirmos. E do mesmo modo, o templo de Jerusalém estava precisando sim de bons reparos, pelo que deu para entender, precisava muita coisa, né? A pergunta que eu me faço e convido a você fazer é: como é que nós temos cuidado do nosso templo? É sempre bom a gente olhar e sempre reavaliar a possibilidade de nós fazermos, ou melhor, termos sempre um local realmente lindo, adequado para nós nos reunirmos. Ah, mas pastor,
eu tenho minha casa, tenho meus compromissos, sim, mas não esqueçamos nós que a casa de Deus é aonde Deus recebe o seu povo. Ele quer você, ele quer que as pessoas se sintam bem acolhidas. Penso eu, como que alguém que nós vamos receber como visita vai se sentir se a nossa casa não estiver bem organizada? É complicado, né? Assim é com relação à casa de Deus. Deus quer que as pessoas venham, se sintam bem na casa dele. E do mesmo modo, olhando agora para o texto, Josias, esse jovem rei ainda, ele tem esta preocupação, afinal de contas, ele vê que a casa de Deus não estava sendo bem cuidada. Então ele dá as ordens que devem ser cumpridas, e tudo indica que elas foram cumpridas, e aí ele descobre que um livro da lei foi achado. Imagina, um livro da lei, a lei de Deus estava perdido. Não sei como é que estavam as condições, como é que as pessoas estavam enxergando o tempo. Mas uma coisa é certa, as pessoas provavelmente não estavam mais entendendo qual a finalidade do templo. Seria para ouvir a palavra, para um clube, para satisfazer as necessidades de um ou dois? O templo da casa de Deus é para a palavra, para ser pregada, ser ouvida. É bom a gente reencontrar as pessoas que nós conhecemos, nós amamos, maravilhoso. Mas esse não é o foco. O foco é que estejamos na casa de Deus, em comunhão, para ouvir a palavra de Deus. E aí, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Vamos ler agora, então, o capítulo 23, que vai nos contar qual o resultado de nós termos, ou melhor, de Josias ter ouvido sobre as ameaças de Deus para o povo rebelde que tinha se afastado. O que será que Josias faz? Qual que é o terceiro mandamento mesmo? Santificarás o dia do descanso. Repete comigo. Santificarás o dia do descanso. Repete comigo de novo. Santificarás o dia do descanso. E você vai entender agora o que significa santificar no dia do descanso. Lendo agora, então, o capítulo 23, diz assim: Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos, com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal. Uau! Da deusa Aserá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levasse as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Aserá e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. E ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Aserá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou
os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, um lugar pagão de adoração que ficava no vale de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e o jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Será e cobriu de ossos de gente um lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou um lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, que quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Será. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém em honra de Deus, o Senhor. Outras reformas ainda de Josias,
A fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel, expulsarei da minha presença o povo de Judá, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, um lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. Uau, quanta coisa! Mas eu queria chamar a atenção, e eu peço que você depois possa ler com bastante calma. Olha algumas coisas assim, realmente terríveis estavam dentro do templo, né? Onde era um local para ser adoração exclusiva do Deus eterno. As pessoas simplesmente começaram a colocar estátuas, deuses, até animais eram cultuados, as estrelas, os planetas, prostitutos eram utilizados, né, para que pudesse então de repente ter sucesso nas colheitas, motivo de fertilidade e assim por diante. E olha quanta coisa Josias identificou que estavam erradas dentro do templo. E sabe por quê? Como é que diz o terceiro mandamento? Santificarás o dia do descanso. Isso na prática significa dizer que devemos temer e amar a Deus, portanto não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvi-la e aprendê-la. Isso que quer dizer o terceiro mandamento. Aí você diz, pastor, tudo bem, mas eu não entendi como é que pode dizer que o terceiro mandamento está nessas leituras que o Senhor fez. Observem, o povo de Israel estava sob a ira de Deus, estavam prestes literalmente a serem consumidos, devastados, a qualquer instante Deus faria isso. Mas, quando ele vê por meio do rei, responsável em conduzir o povo na presença de Deus, ter uma mudança de atitude. Então, Deus tem piedade do povo e não castiga o povo naquele momento, permitindo que o povo tivesse prosperidade, pudesse viver bem. A pergunta que eu deveria fazer para mim e você, para você mesmo é: quais os obstáculos que eu tenho colocado na minha vida como fontes de adoração para não adorar ao Deus eterno? Para não santificar no dia do descanso? Se nós olharmos o texto de Mateus 6, versículo 33, diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Quer dizer, tudo aquilo que você precisar, que for necessário, não necessariamente o que você quer, mas o que é necessário para você viver bem na graça de Deus. Isso que às vezes é difícil, né?
nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, não do jeito que Deus quer para nós. Então o terceiro mandamento pede que a gente aprenda a ouvir da palavra de Deus para entender que tudo quanto nós temos, Deus nos providencia. Tudo. Nossa vida, nossa salvação. Mas tendo em primeiro lugar o reino de Deus, Deus acrescenta todas as outras riquezas de bênçãos que Ele tem reservado. Você não precisa brigar com Deus, dizendo, olha Deus, agora que eu sou teu seguidor, tu tens que me abençoar desse jeito. Eu quero tal coisa, então tu tem que me abençoar. Pessoas às vezes estão enfermas e dizem, mas fulano não merece estar enfermo. Deus reserva aquilo que tem para nós. Ser temente a Deus, levar a sério o terceiro mandamento, não significa que nós não vamos passar necessidade ou dificuldade. Pelo contrário, significa dizer que quando essas coisas acontecerem, nós vamos estar melhor preparados, melhor capacitados para enfrentar. Olha o que nos diz o texto em Lamentações 3, versículo 25 até o 31, vamos ler aqui. O Senhor é bom para os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. É bom que a gente aprenda a se dar conta que ser temente a Deus, ouvir a palavra de Deus, não nos livra de situações difíceis, mas nos coloca esperançosos de que Deus está cuidando, defendendo a nossa causa. É importante que a gente tenha essa consciência, e a gente só aprende isso lendo a palavra de Deus. A gente estando na presença de Deus, é ali que a gente aprende a fazer, ou melhor, a viver intensamente a nossa vida de fé. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos, por exemplo, santificarás o dia do descanso, quer dizer, reserva um tempo para trabalhar. Tem pessoas que acham que Deus dá liberdade para fazer o que bem quer da sua vida, especialmente quando nós temos as nossas folgas. O dia do descanso não significa que tenha que ser um sábado, domingo, segunda ou terça, mas esse dia, o dia de louvor e adoração a Deus, é o dia de nós descansarmos em Deus. E sabe onde é que estão os mandamentos lá no texto bíblico? Abra lá em Êxodo capítulo 20. E você não vai achar no mandamento, especialmente no terceiro mandamento, você não vai encontrar Deus dizendo assim, você faça o que bem quiser. Não. O descanso é para aprender de Deus, repor as energias que nós gastamos durante a semana no Senhor. E lá vai dizer que nem mesmo os animais deveriam trabalhar. Os escravos, pessoas que, digamos assim, dentro do contexto social às vezes não têm valor, não devem, mas sim devem todos repousar na graça de Deus. Deus dá essa ordem porque Ele quer que as pessoas aprendam a valorizar o cuidado que Ele tem por nós, o quanto Ele nos ama e quer o nosso bem. Se nós olharmos o texto de Romanos 10, ali é importante a gente destacar, porque lá vai nos dizer que a mensagem será anunciada, E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bom ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A mensagem vem por meio da pregação. A fé.
A fé vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E onde a gente aprende isso? Na palavra. Não tem outro lugar. Não pensa em pegar um livrinho de autoajuda, de autorreflexão, em encontro espírita, em locais com falsas promessas de conforto. Não vão te trazer conforto. Pode até te dar um alívio imediato, mas vão te trazer um desespero, angústia e até mesmo talvez o desejo de tirar a própria vida, pois vai te sentir desolado e abandonado. Somente Deus pode nos confortar. E sabe por quê? É tão importante nós crermos. Olha o que nos diz o texto de Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até um lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. Significa dizer não desprezar a palavra de Deus, mas ter desejo de ouvi-la. E quando não tem o desejo, e nós já tivemos isso, eu já tive, você também, diga assim: Deus, estou me sentindo abatido, fraco, e não tenho nem vontade de ouvir a tua palavra. Fortalecei a minha fé. Santo Espírito, criai o desejo de crescer na fé e no entendimento. É importante que a gente tenha esse cuidado, tá? Teria mais outros textos para a gente fazer a leitura, fazer citações. Talvez você vai se lembrar de alguns. Eu estou me lembrando agora do Salmo 84, que é um salmo que vai dizer que é melhor ficar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quer dizer, é melhor ficar um pouquinho de tempo que seja na casa de Deus do que a eternidade toda longe da casa de Deus, digamos, na casa dos maus, né? Então, muito importante que a gente valorize as oportunidades. Eu sei que estamos período de pandemia, mas não despreze a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho ouvido de pessoas dizendo assim: mas a igreja está fechada. Não está. Ela está aí na sua casa, as noites de oração, os cultos, e agora nós aqui na congregação São Lucas, já desde o dia 20, deixa eu só confirmar aqui, desde o dia 22 de agosto estamos fazendo momentos presenciais, com todos os cuidados com relação à pandemia. Você é nosso convidado a estar conosco, então não dá para ter desculpa desse jeito, tá? O terceiro mandamento está aí. Deus nos deu um mandamento para que a gente descanse nele, e não tem outra maneira de descansar em Deus se não for por meio do estudo da palavra de Deus. Tá bom, gente? E agora vamos fazer os nossos pedidos de oração. Temos uma série de pedidos hoje. Vou ler aqui. A Raquel pede em favor do Telmo pela entrevista de emprego, e é muito importante. Eu sempre tenho dito, né? Vou repetir aqui. Nós oramos agora e cada um ore um pelos outros. Também ore pelo seu pastor. É importante, porque quem também se sente fragilizado, abatido. É um ser humano, que nem qualquer outra pessoa. Tá? O seu Roberto Lemke agradece pelas bênçãos derramadas sobre sua família. A Adriana, ela pede oração pela saúde da madrinha dela, a dona Eva, que está bastante debilitada, pelo fim da pandemia, pelo fim das secas. Aqui no Rio Grande do Sul, neste momento, não estamos passando por seca, mas a gente sabe que tem muitos lugares aí que a coisa não está nada fácil. Não só aqui, mas também no mundo inteiro. Os incêndios, né? Todos os dias, basta nós acessarmos as redes sociais, acessarmos ou ligarmos a TV, nós vamos ver notícias de queimadas
que devastam, matam, queimam vivos os animais, as pessoas estão sofrendo, né, por causa dos incêndios. Também ela agradece pela oportunidade de ter um emprego, pelo aniversário da Dona Neides, amanhã, parabéns para a senhora, e também pelo aniversário do Lorenzo, na sexta-feira. Forte abraço, Deus abençoe em rica medida. Do mesmo modo, temos aqui ainda o pedido da Patrícia, que ela diz assim: boa noite, pastor, gostaria de incluir nas orações o pedido a Deus por todos que estão passando dificuldades, quer seja financeira ou emocional, que Deus fortaleça a fé e as forças de cada um, pedir também pela nossa congregação neste momento de tanto afastamento e incertezas, né? Que Deus guie o coração de todos e fortifique os cuidados de cada um os cuidados de cada um para com ela, pedir por chuva naqueles lugares onde está ocorrendo muitas queimadas, que Deus tenha misericórdia, mande chuva para esses lugares, e agradecer muito a Deus pela saúde da minha mãe, Dona Elma, que Deus mantenha sua proteção sobre ela. E ela diz obrigado. A senhora Anisete, ela diz assim: completando o pedido da Patrícia, quero pedir que Deus continue cuidando da minha família e agradecer por todas as bênçãos que nos são concedidas diariamente. Também incluo a nossa querida Elbe, nossos pastores e suas famílias, a direção nacional, para que apesar desse momento tão difícil, não desanimem e continuem firmes no propósito de levar Cristo para todos. Obrigada, diz ela. Muito bem. Também quero incluir, agradecer a Deus pela vida de casados, né, da Dona Vera, seu Derni. Se não me falha a memória, a Dona Silvia esteve de aniversário essa semana. Que Deus a abençoe. Não lembro agora se alguém mais esteve ou está de aniversário. Mas, desde já, sinta-se abraçado. Você que esteve de aniversário, já esteve essa semana ou ainda vai completar mais um ano de vida. Lembrando, se você puder, venha no culto no sábado agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, tá bom? Vamos falar com Deus? Onipotente e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos pelas oportunidades que nós temos de te servir e poder compreender que o terceiro mandamento é precioso para nós, pois nos coloca na tua presença e nos faz confiar em ti. Senhor Jesus, ainda nós te pedimos que continues a derramar tua misericórdia sobre nós. Não nos castigue assim como tinhas prometido para o povo de Israel, mas nos dê a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos de vida. Fica conosco, nos dê bom ânimo, nos vivifica na tua palavra para que possamos te servir. Senhor, ainda queremos te pedir em favor do Telmo. Permita que ele, tendo a oportunidade de uma entrevista de emprego, possa conseguir de modo digno e honrado o seu sustento. Que possa ele contribuir para a manutenção da família. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela vida do teu filho. Permita que assim ocorra para o bem dele e de toda a família. Senhor Jesus, obrigado pelas bênçãos derramadas sobre a família do Roberto. Te louvamos, ó Senhor Jesus, pois tem sido misericordioso sobre ele, sua esposa, seus filhos e netos. Guarda-os na tua presença. Não os deixe esquecer que todas as misericórdias provêm de ti. A Adriana, ó Pai, ela preocupada pela saúde da madrinha dela, a Dona Eva, clama em favor. Peço-te humildemente, ó Pai, que tu atenda a necessidade da sua filha. Cuide da Dona Eva, permita o restabelecimento da saúde ou alivie o sofrimento da mesma. Senhor Jesus, te pedimos pelo fim da pandemia. Eu sei que aos nossos olhos isso é impossível, mas para ti basta uma ordem tua e tudo ficará bem. Mas se desejar que ainda continue, dê-nos bom ânimo e a certeza de que não estamos desamparados, pois não estamos. A tua mão bondosa está sobre nós todos os dias. Senhor,
Olhai com misericórdia sobre as regiões que neste momento estão sedentas por chuva. Fato este que também tem contribuído para inúmeros incêndios. Permita ao Senhor Jesus que por meio da chuva os incêndios cessem e a vida possa ser preservada. Senhor Jesus, do mesmo modo que nós clamamos em favor das chuvas aqui no Rio Grande do Sul e tu nos atendeu, nós clamamos em favor das chuvas em todos os lugares que têm feito seca, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Livrai-nos, ó Senhor Jesus, de fenômenos naturais que têm trazido desânimo e desalento para muitas famílias e também para toda a natureza. Sabemos que a natureza também sofre e geme esperando que os seus filhos sejam conhecidos e sejam revelados, mas nós clamamos, tenha compaixão da tua criação, pois os seres humanos que pecaram, nós que merecemos o teu castigo, tenha misericórdia deles, ó Pai. Mas também pedimos misericórdia em nosso favor, pois somos miseráveis pecadores, somos como pessoas sem juízo que, mesmo sabendo que precisamos de Ti, nós nos afastamos de Ti. Senhor, a Adriana ainda agradece pela oportunidade de ter seu trabalho. Pedimos ao Senhor Jesus que Tu derrame sobre ela a graça e a certeza de que é um presente, uma oportunidade sim trabalhar e de modo honrado conseguir o seu sustento. Te pedimos em favor dos aniversariantes, a Dona Neides, no dia de amanhã, Dom Lorenzo na sexta-feira, também da Silvia nesta semana e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando e celebram mais um ano de vida. Senhor, sê bondoso para com os aniversariantes e permita que eles possam celebrar mais uma data te louvando e te agradecendo. Ainda incluo entre os aniversariantes a minha prima Denise. Te louvamos pela vida desta tua filha, guardai ela na tua graça, reservando para ela a oportunidade da vida eterna. Senhor Jesus, ainda lembrando dos pedidos da Patrícia, cuida e protege, ó Pai, todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeira ou emocional. Ambas nos causam medo, desânimo e nos dão desalento. Fortalecei a fé de cada um. Te pedimos em favor da nossa congregação. Não permita que as pessoas sejam omissas, mas que possam elas recordar que precisam estar na tua casa, crescer na fé. Pois tu mesmo nos deixou um mandamento de que é necessário que nós repousemos na tua graça, cresçamos no conhecimento da tua verdade. Senhor, Patrícia ainda lembra, como nós já falamos, a favor da chuva nos lugares que estão ocorrendo as queimadas. Tenha misericórdia das pessoas, dos animais, de tudo quanto tu criaste. E ela te agradece pela saúde da mãe dela, a Dona Elma. Guardai esta tua filha sob a tua graça. A Lisete também é imensamente agradecida a ti, ó Senhor Deus, pois tens derramado bênção sobre a família. Obrigado por teres cuidado diariamente da família da Lisete e de tantas outras famílias. Lembrai com misericórdia da Ielbe, dos pastores, suas famílias, da diretoria nacional, que mesmo nos momentos de desânimo, continuem firmes no propósito de levar Cristo para todos. Senhor Deus, ainda são tantos e tantos pedidos, mas humildemente assim nós clamamos. Atendei-nos, se for do teu agrado. E os pedidos que nós, porventura, venhamos a esquecer, sejam por ti atendidos, conforme a oração que tu nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos confessar a nossa fé fazendo uso das palavras do credo apostólico. Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos fazer a oração da bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, obrigado mais uma vez por sua companhia. Qual que é o terceiro mandamento mesmo? Vou te ajudar. Santificarás o dia do descanso. De novo, santificarás o dia do descanso. Terceiro mandamento qual que é mesmo? Isso aí. Santificarás o dia do descanso. Parabéns. Eu sei, você prestou atenção. Isso é muito importante, tá? Quero dar um recado aí para você. No sábado nós temos culto às 18 horas. Vai ser o culto também oferecido de modo digital, online, né? Mas também presencial. Se você tem a oportunidade de vir de modo presencial, venha. É incomparável estar presente na casa de Deus. É bom online? Muito bom. Mas melhor ainda se você estiver na casa de Deus. Tá bom? Obrigado então por sua companhia. Que Deus abençoe. Fique com Jesus. E semana que vem nós vamos estudar então o quarto mandamento. Tem muita coisa legal aí, tá? É importante agora, quando você ler um texto bíblico, pense assim: será que o mandamento tal está sendo aplicado, está sendo vivenciado, está sendo rejeitado aqui nesse texto? A ideia é essa, que a gente consiga olhar novamente para um texto bíblico e enxergar as doutrinas básicas da fé cristã. Tá bom? Deus abençoe e ficamos por aqui. Oh